Eu matei o meu pai no dia de Natal, e ninguém acreditou que foi acidental. A minha mãe chorou nos meus braços, mas os seus olhos diziam que ela sabia, era vingança pura. E o meu irmão, o traidor que me vendeu por uma herança, sorriu por último, até eu o ver implorar pela vida que lhe roubei. O cheiro de bacalhau assado invadia a casa como um fantasma familiar, misturado com o pinheiro cortado na Serra de Sintra, que o meu pai insistia em trazer todos os anos. Era véspera de Natal em Lisboa, 2022, e a Rua da Moraria ecoava com as badaladas da sé de Santa Maria Maior, como se o sino soubesse que aquela seria a última ceia da nossa família. Eu, com 28 anos, sentia o peso da mesa de carvalho polido sobre os meus cotovelos, enquanto os olhares se desviavam de mim como se eu fosse uma mancha no linho branco da toalha bordada pela avó que nunca conheci. Há 3 anos, tudo começou a desabar. Eu era o filho do meio, o invisível, o que estudava arquitetura na Universidade de Lisboa e sonhava com prédios que desafiassem o Tejo, enquanto o meu irmão mais velho, o Francisco, herdava o império de importações de vinho do Douro que o pai construíra com unhas e dentes. A mãe, a Dona Isabel, com os seus cabelos grisalhos presos num coque apertado como as ruas de Alfama, sempre me dissera que a família era sagrada, como o fado que cantava nas noites de saudade. Mas a Sagrada Família tem os seus Judas. Tudo começou com um erro meu, ou assim eles pintaram. Eu descobrira que o pai estava a desviar fundos da empresa para uma amante em Cascais, uma mulher com 20 anos menos que ele, loira como as praias de Carcavelos e ambiciosa como o diabo. Confrontaram numa tarde de verão, no escritório com vista para o castelo de São Jorge, onde o ar cheirava a poeira antiga e a mentiras frescas. És um ladrão, pai. Estás a roubar-nos a todos, dissera eu, a voz tremendo como as folhas das oliveiras no vento. Ele rira, um riso rouco de quem fumava charutos cubanos à socapa, e respondera, e tu és um sonhador, João. Vai-te embora antes que te mande. Não me mandou. Em vez disso, plantou a semente da dúvida. Contou à mãe que eu estava a chantageá-lo, que eu queria uma fatia maior da herança para financiar os meus delírios arquitetónicos. O Francisco, sempre o cordeiro fiel, corroborou, ele anda estranho, mãe. Viu com papéis da empresa. Mentira pura, mas crível o suficiente para que, numa reunião familiar em setembro de 2019, me acusassem de traição. A mãe chorara, os olhos inchados como as ondas do Atlântico em tormenta. Como pudeste, filho? Nós demos-te tudo. Tudo? Eu dera-lhes o meu suor nas noites sem dormir a desenhar projetos que o pai descartava como rabiscos de criança. Afastaram-me. Não com um adeus, mas com um silêncio que cortava mais fundo que a navalha do barbeiro na baixa. Mudaram as fechaduras da casa na Moraria, cancelaram o meu cartão da empresa e espalharam rumores entre os primos de Oeiras. O João enlouqueceu. Cuidado com ele. Eu vagueava pelas ruas de Lisboa como um fantasma, dormindo em hotéis baratos no Bairro Alto, onde o fado ecoava lamentos que pareciam os meus. 3 anos. 3 anos a reconstruir-me nas sombras, trabalhando como estagiário numa firma de restauro em Belém, onde o mosteiro dos Jerónimos me lembrava das ruínas que a família deixara em mim. Agora, no Natal de 2022, o pai insistira em convidar-me de volta. É família, Isabel. Ele é sangue nosso. Hipocrisia pura, mas eu aceitei. Queria ver as rachaduras. A mesa estava posta com o melhor, rabanadas douradas, filhós crocantes, e o vinho do Porto que o Francisco servia com um sorriso falso, os dentes brancos como as falésias de Sagres. A mãe evitava o meu olhar, mexendo no rosário de prata que pendia do seu pescoço, murmurando ave-marias baixinho. O pai, com a barriga inchada pelo excesso de tudo, ergueu a taça, pelo Natal. Pelo perdão. Perdão? Eu sorri, o copo na mão tremendo ligeiramente. Pelo que nos une, respondi, e bebi devagar, sentindo o vinho descer como veneno lento. A conversa fluía em superficialidades, o negócio do Francisco em expansão para o Brasil, a saúde da mãe melhorando com as caminhadas no Parque Eduardo VII, os netos imaginários que nunca viriam. Eu ouvia, mas a minha mente viajava para os 3 anos de solidão, as noites em que o Tejo parecia chamar-me para se afogar nele, as cartas não enviadas cheias de ódio que queimava em vez de postar. Foi quando o pai se levantou para buscar mais vinho que tudo começou. Tropeçou na perna da cadeira, ou foi o que eu fiz parecer. O copo caiu, estilhaçando-se no chão de azulejos pintados à mão, e ele agarrou o peito, o rosto contorcido como o de um touro ferido na arena de campo pequeno. João.
Ajuda, murmurou, caindo de joelhos. Corri para ele, as mãos no seu ombro, mas os meus dedos apertaram um pouco mais do que o necessário. O coração dele, enfraquecido pelos anos de excessos e segredos, parou ali, no meio da sala, com o cheiro de bacalhau ainda no ar. A mãe gritou, um som primal que ecoou pelas escadas estreitas da moraria. O Francisco chamou a ambulância, os olhos arregalados de pânico genuíno, ou seria culpa? Eu ajoelhei-me ao lado do corpo, sentindo o calor fugir dele como a maré baixa em Oeiras. Foi um acidente, disse eu, a voz calma como o mar em dia de calmaria. Mas no fundo, eu sabia, era o primeiro passo da vingança. O pai morrera não por tropeção, mas pelo peso das mentiras que carregava. E eu, o filho afastado, era agora o herdeiro involuntário de um império manchado. Os paramédicos chegaram rápido, as sirenes cortando a noite natalícia como uma faca. Levaram-no coberto por um lençol branco, e a casa ficou em silêncio, só interrompido pelo choro da mãe. Abracei-a, sentindo o seu corpo frágil tremer contra o meu. Ele perdoou-te, João. No fim, perdoou. Perdoou. Os seus olhos, naqueles últimos segundos, tinham-me fitado com acusação, não absolvição. O Francisco, pálido como o mármore do Panteão Nacional, murmurou, temos de nos unir agora. Pela empresa. Pela família. Unir. Ri por dentro, um riso amargo como o vinho azedo. 3 anos de exílio, e agora queriam-me de volta como peão no xadrez deles. Mas eu já não era o rapaz ingênuo que confrontara o pai. Nos últimos 3 anos, aprendera a jogar sujo. Aprendera que em Lisboa, cidade de intrigas e fados, a vingança é um vinho que se guarda para envelhecer. E aquela noite era só o primeiro golo. Enquanto a polícia fazia as perguntas rotineiras, foi mesmo um acidente, senhor. Eu respondi com a verdade parcial, os olhos secos e a voz firme. Sim, tropeçara. Sim, eu tentara ajudar. Não, não havia ódio. Mas no meu peito, o coração batia com um ritmo novo, o de um homem que, finalmente, via o caminho para destruir o que o destruíra. O Natal terminara, mas a minha guerra começava. Os dias seguintes ao Natal foram um vórtice de luto fingido e burocracia implacável. O funeral do pai realizou-se na Basílica dos Mártires, no Chiado, onde o incenso pairava pesado como as culpas não ditas. A igreja, com os seus altares dourados e ecos de orações antigas, parecia um palco para a nossa comédia familiar. Vestido de preto, o fato apertado que herdara do armário do pai, cheirando ainda a tabaco e a colónia barata, eu ficava ao lado da mãe, que se apoiava no meu braço como se eu fosse a única âncora no mar de traições. O Francisco, com o fato cinzento impecável de Savile Row, discursava ao microfone, o meu pai era um pilar. Um homem de honra. Honra. Quase ri alto, lembrando-me da amante que chorava num canto, disfarçada de prima distante. Após o enterro, no cemitério do Alto de São João, onde as lápides se inclinavam como segredos velhos, a família reuniu-se na casa da moraria para o luto formal. Primos de todo o país, de Faro ao Porto, enchiam a sala, com pratos de empadas de bacalhau e conversas sussurradas sobre a herança. Eu observava, invisível de novo, mas agora com olhos afiados como os de um falcão sobre o Tejo. A mãe, exausta, sentou-se no sofá de veludo gasto, os dedos entrelaçados no rosário. João, fica conosco. A casa é tua agora, disse ela, a voz fraca como o vinho aguado. Ficar. Era o que queriam, controlar-me, como controlavam o império. O Francisco puxou-me para o escritório do pai naquela noite, o ar ainda impregnado pelo cheiro de charutos. As paredes forradas de livros de contabilidade, mapas do Douro e uma foto nossa 3, ele e o pai, num piquenique em Sintra, sorrisos falsos sob as árvores centenárias. Irmão, precisamos de ti na empresa. O pai deixava-te 20% na escritura. Mas com a minha gestão, podemos dobrar isso. 20%. Sabia que era mentira, nos 3 anos de exílio, infiltrara-me o suficiente para saber que o testamento fora alterado em segredo, deixando-me com migalhas. E a amante? Ela leva o quê? Perguntei, casual como quem comenta o tempo. Ele empalideceu, os olhos piscando como luzes de trânsito na Avenida da Liberdade. Que amante? Estás delirando, João? O luto está a afetar-te. Delirando. A mesma acusação de 3 anos atrás. Mas eu tinha provas agora,
E-mails hackeados durante noites insones num cibercafé do Rossio, transferências bancárias para uma conta em Cascais. Não delirando, Francisco. Sei tudo. E se não me deres o que é meu por direito, mostro à mãe. À polícia, se for preciso. Ele riu, nervoso, batendo no meu ombro. Sempre o dramático. Amanhã falamos números. Saí dali com o estômago revirado, não de raiva, mas de um prazer sombrio. A vingança não era um ato impulsivo, era uma arquitetura meticulosa, como os projetos que desenhava. Nos 3 anos, transformara-me. De estagiário em Belém, subira para arquiteto júnior numa firma que restaurava palácios nobres, ganhando contatos, advogados em Coimbra, investigadores privados no Porto. Um deles, o Sr. Mendes, um homem magro com bigode grisalho e olhos de quem vira demasiados segredos, confirmara as fraudes do pai. O teu irmão está metido nisso até ao pescoço, rapaz. Lavagem de dinheiro através de vinhas falsas no Douro. De volta ao meu quarto, o mesmo dia adolescente, com pôsteres desbotados de Gaudí e o cheiro de mofo das chuvas de outono, deitei-me na cama estreita e planejei. A mãe entrara mais tarde, sentando-se na beira. O teu pai amava-te, João. Apesar de tudo. Apesar de quê? Dos gritos nas noites em que ele voltava bêbado de jantares com clientes. Das palmadas que o Francisco escapava por ser o herdeiro. Eu sei, mãe, menti, abraçando-a, sentia o seu coração bater irregular, enfraquecido pelas pílulas que tomava para esquecer. Ela era a vítima colateral, mas na guerra da família, ninguém saía ileso. Os dias viraram semanas. A empresa, Vinhos do Tejo, Limitada, fervilhava com reuniões onde o Francisco me marginalizava. João cuida do design do novo armazém Alcântara. Design? Era uma prisão disfarçada, horas a rabiscar planos enquanto ele assinava contratos duvidosos. Mas eu usava o tempo, acedia aos ficheiros antigos, copiando evidências de evasão fiscal, subornos a inspetores em Évora. Cada clique era um tijolo na muralha da minha vingança. À noite, caminhava pelo Tejo, as luzes de Belém refletidas na água como promessas quebradas, e imaginava o Francisco a afogar-se na própria ganância. Uma noite, em fevereiro, a amante apareceu à porta. Chamava-se Sofia, com cabelos ondulados como as colinas de Monsanto e um vestido vermelho que gritava perigo. Ele prometeu-me tudo, sussurrou, os olhos vermelhos de lágrimas. E agora? Deixaste-o morrer. Acusação crua, como um fado sem guitarra. Convidei-a a entrar, servindo-lhe um copo de Porto Seco. Não o matei, Sofia. Mas se queres justiça, junta-te a mim. Ela hesitou, os lábios tremendo, mas o desespero venceu. O Francisco sabe. Ele pagou-te para ires embora há 3 anos. Confissão. O puzzle encaixava, 50.000 euros transferidos para uma conta minha falsa, plantada pelo irmão para me incriminar. Ali, na cozinha com azulejos azuis de motivos marinhos, jurei a Sofia, vamos destruí-lo. Juntos. Ela tocou a minha mão, um gesto elétrico como o primeiro raio de verão em Setúbal. Não era amor, ainda não, mas aliança forjada no ódio. Naquela noite, enquanto a mãe dormia com soníferos, nós dois vasculhamos o cofre do pai, encontrando cartas de amor, cheques falsos e um diário onde ele confessava: o Francisco é o meu erro. O João, o meu orgulho perdido. O inverno de 2023 trouxe chuvas torrenciais, como se o céu de Lisboa chorasse pelos pecados da família. Eu trabalhava de dia, vingava-me de noite. O Francisco notara algo, os olhares furtivos, as chamadas sussurradas, mas atribuía ao luto. Descansa, irmão. A vida continua. Continuava, sim. Mas para mim, era o prelúdio da queda. A primavera irrompeu em Lisboa como uma amante impaciente, com jasmins a trepar pelas varandas da Alfama e o sol a dourar o Tejo como vinho maduro. Mas na casa da moraria, o ar estava carregado de tensão, como antes de uma tourada em Salvaterra. Eu dividia os dias entre o escritório em Alcântara, onde o cheiro de madeira nova misturava-se com o sal do rio, e as noites com Sofia, num apartamento modesto no Bairro Alto, onde o fado ao vivo nos servia de banda sonora para planos sombrios. Ela tornara-se a minha confidente, a minha cúmplice, com beijos que sabiam a sal e a vingança. Ele destruiu-nos a ambos, murmurava ela, traçando linhas no meu peito com unhas pintadas de vermelho. Agora, nós destruímos ele. O Francisco acelerava o ritmo.
Convocaram uma assembleia de acionistas no Armazém Novo, um edifício de betão cru com vistas para os estaleiros de Belém, onde o passado marítimo de Portugal ecoava nas gruas enferrujadas. Vamos expandir para Angola, anunciara, os olhos brilhando como os de um conquistador. Eu sentara-me na última fila, fingindo anotações, mas gravando tudo no telemóvel escondido. A expansão. Era lavagem, fundos sujos do pai canalizados para diamantes africanos, com o cunho da empresa para legitimar. Tinha as provas agora, e-mails de um contacto em Luanda, transferências para offshores nas Cayman. Naquela noite, confrontei no bar do armazém, um espaço improvisado com barris de vinho e luzes penduradas como estrelas falsas. O ar cheirava a carvalho úmido e a cigarros proibidos. Para onde vai o dinheiro de Angola, Francisco? Não para as vinhas, isso é certo. Ele virou-se devagar, o copo de gin na mão tremendo ligeiramente. Estás paranoico, João. O luto. Come-te vivo. Paranoico. Ri, um som baixo e perigoso. Lembra-te dos 50.000 que me pagaste para desaparecer. Tenho o rastro bancário. E os cheques do pai para a Sofia. O nome dela foi como um soco. Ele largou o copo, o vidro estilhaçando-se no chão de cimento como o nosso laço fraterno. Mentirosa. Ela é uma oportunista. Oportunista. Como tu, pensei. Mas disse, junta-te a mim na luz, irmão. Confessa à mãe, e eu calo-me. Ele avançou, o rosto vermelho como o vinho tinto derramado, e agarrou-me pela lapela. Tu mataste-o. Eu sei. Tropeçou porque tu o empurraste. Verdade parcial, mas o suficiente para o pânico o trair. Soltei-me, os olhos frios como o Atlântico em inverno. Prova. E se não, eu provo o teu crime. Saiu cambaleando, deixando-me sozinho com os barris que sussurravam segredos. Liguei a Sofia, está na hora. Marca o encontro com o Mendes. O investigador, com a sua rede de contactos na judiciária, preparara o dossiê, 200 páginas de fraudes, testemunhas em Évora e Luanda. Mas a vingança não era só legal, era psicológica, um desmantelar lento da alma. Comecei a sussurrar dúvidas à mãe durante as caminhadas no Jardim da Estrela, onde os pavões exibiam caudas como leques de orgulho falso. O Francisco anda estranho, mãe. Gasta mais do que ganha. Ela abanava a cabeça, mas via-se a semente plantada, os olhos dela, outrora cegos, agora questionadores. Sofia e eu aprofundávamos-nos. As noites no bairro alto viravam confissões. Ela contara-me como o pai a seduzira com promessas de uma vida em Cascais, longe da família pobre de Setúbal. Eu, como os 3 anos me haviam moldado num homem de ferro, lendo Camus à luz de candeeiros de rua e sonhando com a queda dos tiranos. O sexo era feroz, como uma dança de fado, paixão e dor entrelaçadas, mas depois, nos silêncios, planeávamos. Primeiro, isolamo-o, dizia ela, traçando mapas no lençol amarrotado. Depois, o golpe final. O golpe veio em maio, com o sol a queimar as ruas de pedra como ferro em brasa. O Francisco anunciara um jantar de negócios no Hotel Ritz, no Parque Eduardo VII, com investidores brasileiros, homens de ternos brancos e sotaques cantados. Eu infiltrara-me como consultor de design, servindo vinhos envenenados não com arsênico, mas com verdades. Durante o brinde, quando os copos tilintavam como sinos de igreja, enviei o primeiro e-mail anónimo, extratos bancários falsos. Não, reais, com o assunto, o teu império desaba, Francisco. Ele viu no telemóvel, o rosto a drainar de cor como leite coalhado. Desculpem, murmurou, saindo para o terraço com vista para a cidade luzidia. Seguiu, o ar fresco da noite carregado de jasmins do jardim. Eu avisei-te, disse, encostando-me à balaustrada. Ele virou-se, os olhos selvagens. Tu. És um monstro. Monstro. Tu criaste-me assim, irmão. 3 anos a mendigar nas ruas enquanto tu bebias Porto com traidores. Ele tentou bater-me, mas eu desviei, e ele tropeçou contra a grade, ofegante. A mãe saberá tudo amanhã. E a polícia, depois. Fugi dali, o coração martelando como o de um touro na arena. De volta à moraria, a mãe esperava-me na cozinha, o rosário na mão. O Francisco ligou. Disse que tu o estás a ameaçar. A semente brotara. Abracei-a,
sussurrando, ele mente, mãe. Para te proteger de si mesmo. Ela chorou, e eu senti o primeiro gosto da vitória, não sangue, mas lágrimas, as dela, que lavavam as mentiras. O verão aproximava-se, com festas de Santo António nas ruas, sardinha assada e manjerico a perfumar o ar. Mas para nós, era o clímax da tormenta interna. O Francisco isolava-se, bebendo sozinho no escritório, os olhos encovados como os de um condenado. Sofia ria nos meus braços, ele quebra. Como o pai. E eu, olhando para o tejo da janela, sabia que a quebra era só o começo. A família que me expulsara pagaria, não com dinheiro, mas com a alma exposta, nua e sangrenta. O calor de junho em Lisboa era um amante cruel, sufocante como o abraço de um traidor, com o ar a tremer sobre o asfalto da Baixa e o Tejo a refletir o sol como um espelho partido. As festas de Santo António enchiam as ruas de Moraria com multidões dançantes, o cheiro de sardinhas grelhadas misturado ao perfume de manjericos e ao suor coletivo, mas na nossa casa, o ar era de cripta, frio, apesar do verão. O Francisco mal aparecia, trancado no escritório de Alcântara, onde os telefones tocavam como alarmes de consciência. Eu via-o desabar, as olheiras profundas como as grutas de Benagil, a mão tremenda ao assinar documentos que agora questionava. A mãe, porém, era o meu campo de batalha subtil. Levava-a a missas na Sé, onde o padre, um homem idoso com voz rouca de fado, pregava sobre o perdão. Deus perdoa os filhos pródigos, dizia ele, e eu assentia, mas pensava, e os pais que traem? Numa tarde de domingo, no Jardim da Estrela, sob as sombras das árvores centenárias, mostrei-lhe as primeiras provas, uma foto do pai com Sofia, tirada em Cascais, o mar azul ao fundo como uma mentira pintada. Ele mentiu-nos a todos, mãe. E o Francisco? Ajudou. Ela largou o banco, o rosário caindo na relva como uma corrente quebrada. Não pode ser. A nossa família. Família. A palavra era agora veneno nos seus lábios. Sofia tornara-se o meu farol na escuridão. Nos serões no seu apartamento, um sótão com vista para o castelo de São Jorge, onde as luzes da cidade piscavam como estrelas caídas, confabulávamos. Ela lera o diário do pai, páginas amareladas cheias de arrependimentos, o Francisco rouba-me a alma, dia a dia. O João é o único puro. Puro. Ri, amargo. Demasiado tarde. O nosso amor crescia como era selvagem, entrelaçando-se em noites de paixão onde o ódio se dissolvia em prazer. Quando acabarmos com ele, fugimos para o Algarve, murmurava ela, os cabelos espalhados no travesseiro como ondas castanhas. Fugir. Talvez. Mas primeiro, a destruição. O menos ligar em julho, a voz grave como o sino do mosteiro dos Jerónimos, tem o procurador interessado. Mas precisa de mais, uma confissão gravada. Confissão. Planeei o encontro no armazém de Alcântara, numa noite de lua cheia que banhava o Tejo em prata líquida. Chamei o Francisco, vem sozinho. Vamos acabar com isto. Ele apareceu, o carro estacionado torto como a sua postura, o fato amarrotado cheirando a uísque barato. O que queres, João? Dinheiro. Toma metade. Metade. Quero a verdade. Para a mãe. Para mim. Sentámo-nos num barril, o eco dos nossos passos como fantasmas. Liguei o gravador escondido no bolso, o coração batendo em uníssono com o pulsar do rio próximo. Ele confessou tudo, os subornos, a amante paga para seduzir o pai e extrair segredos, o plano para me incriminar com os 50.000, eras uma ameaça, com os teus ideais. O pai ouvia-te mais que a mim. Ouvira? O punhal cravou-se fundo. E a morte dele? Empurraste-o para mim. Ele hesitou, os olhos fugindo para a escuridão. Não. Mas sabia que tropeçaria. O vinho era forte naquela noite. Traição absoluta. Parei a gravação, levantando-me devagar. Acabou, irmão. Amanhã, isto vai para a judiciária. Ele agarrou-me o braço, unhas cravando como garras. Não. Sou a tua família. Família. Ri, um som vazio. Foste tu quem me expulsou. Saí dali, deixando-o com os barris que testemunhavam a sua ruína. De volta à casa, a mãe esperava na sala, os olhos inchados de uma noite sem sono.
Toquei a gravação no altavoz antigo, o chiado preenchendo o ar como fado acusador. Ela ouviu em silêncio, o rosto contorcendo-se como azulejos rachados. Quando acabou, caiu de joelhos, um soluço rasgando o peito. Meu Deus! O que fizemos ao nosso João? Abracei-a, sentindo o seu corpo encolher como uma concha na maré baixa. Perdoa-nos, murmurou. Perdoar. O perdão era uma ilusão, a dor, real. O Francisco fugiu nessa noite, deixando uma nota rabiscada: vou resolver isto. Não me procurem. Resolveu? Desapareceu para o Porto, segundo os contactos do Mendes, escondido num hotel decadente perto da Ribeira, bebendo para esquecer. Eu não o procurei, deixei ferver no próprio suco. Em vez disso, cuidei da mãe, levava-a a consultas no Hospital de Santa Maria, onde os médicos confirmavam o que eu suspeitava: o coração dela, frágil como vidro de Murano, precisava de paz. Descanse, Dona Isabel, diziam eles. Paz. Mandava-lhe chás de camomila e histórias de viagens a Évora, onde os templários outrora guardavam segredos. Sofia e eu intensificamos. Ela infiltrara-se nos livros da empresa, alterando entradas subtilmente, um erro aqui, um saldo negativo ali, fazendo o império cambalear como um navio em tormenta no Cabo da Roca. Ele volta, e encontra ruínas, ria ela, os olhos brilhando como o mar ao pôr do sol. O nosso amor era agora uma armadura, fazíamos amor na varanda do sótão, com o castelo de São Jorge como sentinela silenciosa, e jurávamos lealdade no escuro. Agosto trouxe o calor opressivo, com fogos de artifício no Tejo para o dia da cidade. O Francisco reapareceu, magro e desesperado, batendo à porta da moraria ao amanhecer. Mãe. João. Preciso de ajuda. A mãe, de robe florido, abriu e ele caiu nos seus braços, chorando como criança. Eles vêm atrás de mim. A polícia. Eles. Os credores brasileiros, furiosos com os fundos evaporados. Eu observava da escada, sombra entre sombras. Senta-te, Francisco, disse, voz neutra. Conta tudo. Ele contou, tentara comprar silêncio com o que restava, mas o dossiê vazara, o meu dossiê, enviado anonimamente. A mãe olhava-o com olhos novos, frios como o mármore de Mafra. Tu. Destruíste-nos. Ele implorou, mas eu vi a rachadura final, a família, outrora unida por mentiras, agora despedaçada pela verdade. Naquela noite, enquanto ele dormia no sofá, liguei ao Mendes: prenda-o amanhã. A vingança psicológica atingia o pico, não morte, mas humilhação, o pior pecado em Portugal de honra familiar. Setembro varreu Lisboa com ventos do norte, carregando folhas secas pelas calçadas de Alfama como confetes de um carnaval acabado. O ar cheirava a castanhas assadas nas ruas e a umidade ascendente do Tejo, mas na casa da moraria, o cheiro era de decadência, papéis velhos e promessas quebradas. O Francisco fora levado pela judiciária numa madrugada chuvosa, algemado como um criminoso comum, os olhos implorando enquanto o carro se afastava pela Rua da Madalena. João. Irmão, murmurara ele pela janela aberta. Irmão. A palavra ecoou vazia, como o fado sem alma. A mãe desabou depois disso. Deitei-a na cama de docel, com lençóis de linho que cheiravam a lavanda de Sintra, e chamei o médico de família, o Dr. Almeida, um homem de barba branca e olhos sábios como os de um padre confessor. É o coração, mas também a alma, João. Ela precisa de tempo. Tempo. Eu dera-lhe o meu, dias a preparar sopas de poeiras, noites a ler-lhe contos de Essa de Queiroz, onde as famílias burguesas desmoronavam em comédias trágicas. Lembra-te, mãe, a cidade e as serras. A paz está no simples. Ela sorria fracamente, mas via-se o vazio, o marido traidor, o filho ladrão, o outro vingador. Sofia mudara. O fogo da cúmplice ardera para cinzas de dúvida. E agora, João? A empresa faliu. O Francisco apodrece na prisão de Évora. Falida. Sim, os credores devoraram o que restava, leilões em Alcântara onde barris de vinho foram arrematados por tostões. Eu herdara as ruínas, 20% de nada, mas liberdade total. Agora, reconstruímos, respondi, beijando-a na varanda do bairro alto, com o castelo iluminado como um farol da redenção. Mas ela recuou, os olhos nublados.
Reconstruímos. Ou fugimos? Tu mudaste, amor. A vingança comeu-te. Comeu-me. Olhava para o espelho naquela noite, o rosto magro com linhas novas como fissuras em azulejo, e via o monstro que o Francisco profetizara. 3 anos de exílio forjaram-me em aço, mas o aço corta quem o empunha. Caminhei pelo Tejo ao luar, as águas sussurrando segredos de afogados, e perguntei-me, valerá a pena? O pai morto, o irmão preso, a mãe quebrada, e eu, vazio como a sé após a missa. O outono trouxe cartas da prisão, o Francisco implorava perdão, páginas rasuradas com lágrimas secas. Eu errei, irmão. Mas tu planeaste tudo. O tropeção não foi acidente. Não foi. Confessei a mim mesmo ali, no quarto escuro, o peso aliviante como uma confissão no confessionário da igreja de São Roque. Mandara o pai tropeçar. Sim, um empurrão subtil, nascido de anos de raiva acumulada. Mas era justiça, não assassínio, ou assim me convencia, nas noites insones onde o sono fugia como o vinho derramado. A mãe recuperava devagar. Levava-a a Sintra, onde as brumas envolviam os palácios como véus de mistério, e falávamos do passado sem ódio. O teu pai era fraco, João. Mas amava-nos à sua maneira. Maneira? Ria agora, amargo. Como o Francisco. Fracos, mas sangue. Ela tocava a minha mão, os dedos frios. Sangue perdoa sangue. Perdoar. Começava a aprender, perdoar não era esquecer, mas soltar o veneno. Sofia partiu em novembro, deixando uma nota no sótão. A vingança foi doce, mas o preço é amargo. Vai-te embora, João. Antes que te tornes como eles. Partiu para Setúbal, de volta às raízes de peixe e mar, e eu não a segui. O amor, como o porto, envelhece e azeda-se guardado demais. Sozinho, vendi o que restava da casa, os azulejos, o mobiliário, mudando-me para um estúdio em Belém, perto do mosteiro que restaurara nos anos de exílio. Ali, desenhava novos projetos, edifícios sustentáveis no Douro, vinhas que honravam a terra sem roubar. O Natal aproximava-se de novo, 2023, com luzes piscando na baixa como estrelas artificiais. Visitei o Francisco na prisão, uma fortaleza cinzenta em Évora, onde o sol alentejano batia impiedoso nas muralhas. Ele envelhecera 10 anos em os cabelos grisalhos como os de um avô não nascido. Porquê, João? Eu era o teu irmão. Irmão. Sentado do outro lado do vidro, o telefone pegajoso na mão, respondi, porque me expulsaste. 3 anos, Francisco. 3 natais sem família. Ele chorou, e pela primeira vez, eu senti pena, não perdão, mas compaixão, como o fado que lamenta sem julgar. De volta a Lisboa, a mãe esperava com uma mesa pequena, bacalhau para 2, velas acesas no pinheiro miúdo. Este ano, sem dramas, disse ela, sorrindo pela primeira vez em meses. Sem dramas. Ri, erguendo a taça. Pelo que resta. Bebemos, o vinho do Porto verdadeiro, sem mentiras. Naquela noite, enquanto as badaladas da sé ecoavam, abracei-a e soube, a vingança terminara. Não com sangue, mas com silêncio, o silêncio da cura, lento como o Tejo a lamber as margens. Mas o passado não morre fácil. Uma carta chegou em dezembro, de um advogado em Cascais, restos da herança do pai, um terreno em Sagres, comprado com fundos limpos. Vendi-o, doando o dinheiro a uma associação de arquitetos jovens em Lisboa, para que sonhadores como eu outrora não fossem esmagados. Sofia escreveu uma vez, de Setúbal, saudades. Reconstruíste-te. Reconstruído. Parcialmente. O coração cicatrizava, mas as marcas ficavam, como azulejos reparados com ouro kintsugi. O ano novo de 2024 amanheceu com uma Lisboa renovada, as chuvas de janeiro lavando as ruas como lágrimas de purificação, e o sol de fevereiro a filtrar-se pelas folhas novas das árvores no rocio. Eu, aos 29, sentia-me renascer, não o vingador sombrio, mas o arquiteto com projetos no horizonte, um estúdio em Belém onde o mar sussurrava aprovações. A mãe instalara-se conosco, num apartamento modesto com vista para o Tejo, onde cozinhávamos juntos, caldeiradas de peixe de Cascais, conversas sobre o futuro sem ecos do passado. Estás feliz, João? Perguntava ela, os olhos agora claros como o céu de verão em Évora.
feliz. Mais do que mereço, respondia, e era verdade. O Francisco saíra incondicional em março, após um acordo com o procurador, delatara cúmplices maiores, trocando anos por liberdade vigiada. Voltou a Lisboa quebrado, alugando um quarto no Intendente, onde o bairro boêmio o engolia como um fado esquecido. Encontrámo-nos no Café Nicola, no Rossio, sob os bustos de poetas que zombavam das nossas tragédias. Ele emagrecera, o fato pendurado como pele solta, os olhos evasivos. Obrigado por não me deixares apodrecer, murmurou, mexendo o café sem açúcar. Obrigado. Não fiz por ti, Francisco. Pela mãe. Ele assentiu, e por um momento, viu o irmão de infância, o que partilhara bolas de Berlim na praia de Carcavelos, risos sob o sol. Não era reconciliação plena, era trégua. Ele trabalhava agora como vendedor de vinhos no armazém em Marvila, ganhando o pão honesto, e visitava a mãe aos domingos, trazendo flores do mercado da Ribeira. Aprendi, João. A ganância cega. Cega. Sim, como nos cegar a todos. Eu perdoava aos poucos, em caminhadas pelo Parque das Nações, onde os pavilhões da Expo 98 lembravam renascimentos coletivos. A família não é perfeita, dizia eu. Mas é o que temos. Sofia reaparecera em maio, numa carta perfumada de sal marinho, volta a Lisboa. Para ti? Voltar. Encontrei-me com ela no mirador de Santa Catarina, onde o Tejo se estendia como uma promessa aberta. Ela chegara de táxi de Setúbal, o cabelo mais curto, os olhos mais velhos, mas o sorriso o mesmo, luminoso como o sol poente. A vingança acabou-nos, perguntou, encostada à grade. Ou salvou-nos? Abracei-a, sentindo o coração dela bater contra o meu, e respondi, salvou. Mas agora, vivemos. Vivíamos, jantares no Time Out Market, com mariscos frescos e vinhos leves, noites no Lisboa Factory, onde a arte de rua pintava murais de esperança sobre ruínas industriais. O projeto no Douro veio em junho, um centro de enoturismo sustentável, vinhas orgânicas que honravam a terra sem explorá-la. Viajava de comboio para o norte, o Douro desfilando em curvas verdejantes como um quadro vivo, e ali, nas quintas de Pinhão, encontrava paz. O Francisco juntou-se uma vez, como consultor, conhece os vinhos, e trabalhámos lado a lado, sem palavras desnecessárias, só o suor e o respeito nascido da dor partilhada. O Natal de 2024 foi redenção. Na casa da moraria, vendida mas alugada para a ocasião, a mesa cheia, bacalhau dourado, rabanadas polvilhadas de açúcar, o pinheiro cheirando a serra fresca. A mãe presidia, rosário no pescoço mas sorriso nos lábios, o Francisco servia o vinho, mãos firmes, Sofia ao meu lado, mão na minha sob a toalha. Pelo que mudou, brindamos, e bebemos devagar, o porto doce como perdão. Naquela noite, enquanto as estrelas piscavam sobre a Alfama, saí para o terraço. O Tejo fluía sereno, carregando embora os fantasmas dos 3 anos. Olhei para a família lá dentro, risos abafados, luzes quentes, e soube, a vingança fora o fogo que purificara, queimando o velho para o novo nascer. Não era fim perfeito, as cicatrizes latejavam em dias de chuva, dúvidas sussurravam em silêncios. Mas era vida, real, gaiola, lógica, com emoções cruas como o fado que subia das ruas. E tudo mudara, sim. Do exílio ao império das cinzas, da raiva ao renascer. Eu, João, o afastado, voltara não para destruir, mas para reconstruir. E nisso, encontrara-me.